para você. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, parece que a luz está meio forte aí. Eita glória, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Irmãos, cada dia que passa essa igreja está mais linda. E cada dia que passa eu fico mais feliz de ver o que Deus está fazendo em San Diego. Ver o que Deus está fazendo através das nossas vidas, da minha e da sua vida. Em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: é só o começo, irmão. Fala mais forte: é só o começo. Aleluia, glória a Deus. Eu confesso para vocês que eu estava dormindo até chegar na hora da intercessão. O Rick chegou aqui em cima, aqui, meu Deus do céu. Deixa Deus te usar, irmãozão. Que unção, que autoridade. Declaro sobre a sua vida toda a autoridade que Deus derramou. Rios começarão a fluir sobre o seu interior e abençoar pessoas sobre essa cidade. E palavras serão liberadas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Palavras serão liberadas sobre a sua vida e através da sua vida, sobre essa cidade. E aquilo que você disser, Deus vai assinar, Deus vai preencher e Deus vai fazer se cumprir, porque Ele vai falar através da sua boca. Não vai ser de você mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, povo? Glória a Deus. Ainda bem que eu vim. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Em Lucas capítulo 3, versículo 16. E hoje, assim como eu disse, nós vamos falar sobre um tema bem legal. Eu amo falar sobre a terceira pessoa da Trindade, sobre o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A Bíblia fala isso sobre a pessoa de Jesus. João está falando que Jesus era o verbo, a palavra que se transformou em carne. Mas quando Jesus ele morre, ressuscita dentre os mortos, toma a chave do inferno e volta à terra para nos deixar a graça dele conosco, ele disse que nós teríamos o Consolador, o Espírito Santo, aquele que viria para nos abençoar, aquele que viria para estar conosco até que ele voltasse para nos buscar. E é sobre essa pessoa que nós vamos falar hoje, sobre o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Amém? E esse tema eu não trouxe ele à toa. Eu confesso para vocês que tudo que eu faço, eu costumo dizer isso para a Thaís, ela deve estar me assistindo, e ela vai rir lá de casa. Eu falo com ela assim: eu não faço nada à toa, o que eu faço é intencional. Eu tenho intenção em tudo, a não ser que eu diga para você que eu não tinha intenção nenhuma. A gente brinca assim, e eu falo muito assim com ela. Mas não sei se você sabe, amanhã a gente tem vigília às 9h. Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. E são momentos como esse que nós separamos para orar, para interceder, para estar mais perto, é que o Espírito Santo vem e visita a tua igreja, o teu povo. E eu quero te convidar a amanhã, quando você levantar, você fazer um jejum a Cristo, entregar a nossa vigília ao Senhor, e declarar com o seu corpo, com o teu sacrifício: Deus, eu creio que hoje à noite vai ser bênção. E é por isso que eu trago esse tema hoje, na intenção de que você entenda que o batismo com o Espírito Santo é do Espírito Santo, não é homem quem faz. Até porque João disse que ele batizaria, mas que viria um que batizaria muito melhor, que seria algo muito melhor para nós, que seria o Espírito Santo de Deus. Jesus disse isso: eu vou para o Pai, mas eu deixo com vocês o Espírito Santo. E é dele que nós vamos falar hoje à noite, amém? Glória a Deus. Você abriu aí em Lucas capítulo 3, versículo 16? Glória a Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, olha: João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga: com o Espírito Santo. Diga mais forte: com o Espírito Santo
e com fogo, e com fogo, e com fogo. Aleluia! Esse é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, irmãos, é com fogo, é com graça, é com misericórdia. Esse é o nosso Espírito Santo, aquele que Jesus deixou para nós, aquele que Deus enviou até o último dia das nossas vidas, amém? Quando nós estaremos com a Trindade Celestial lá no céu. Mas a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: quem é esse tal Espírito Santo? A gente fala muito de batismo com o Espírito Santo, e eu não quero te desanimar, mas muita gente usa o Espírito Santo para falar as coisas, para mover alguma coisa do jeito que a pessoa quer. Infelizmente, irmãos, a gente sabe que o mundo não é perfeito, e existem pessoas que, ao invés de serem usadas pelo Espírito Santo, usam o Espírito Santo a favor delas. Então, essa pregação de hoje é justamente para que você possa sair daqui entendendo que o Espírito Santo é uma pessoa, e nós não vamos usá-lo, nós vamos deixar ser usados por Ele, amém? Eu costumo brincar muito, e eu até falei com o Marcão ali: vai lá, irmãozão, deixa Deus te usar. Mas a verdade é que muita gente usa o Espírito Santo hoje em dia, e é difícil quando a gente vê isso acontecendo, irmãos, porque isso decepciona, isso machuca, isso traz vergonha. Infelizmente, muitas pessoas hoje usam o Espírito Santo para poder fazer o desejo delas, e isso é uma realidade. Infelizmente, isso é uma realidade. Em nome de Jesus, nós vamos declarar que na nossa igreja, nós não aceitaremos esse tipo de coisa, nós não viveremos isso, nós deixaremos ser usados pelo Espírito Santo, nós não usaremos o Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas eu quero trazer aqui para você, quem é o Espírito Santo? A primeira coisa que eu quero dizer para você é que ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. A palavra de Deus diz que ele veio em 3 pessoas em uma: Deus o Pai, Deus o Filho e o Deus Espírito Santo. E lá em Atos 5, versículo 3 e versículo 4, nós vamos ver sobre isso. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, amém? Glória a Deus. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do seu dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você, e depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Pedro, ele é enfático quando ele vai dizer para Ananias, e essa passagem é muito conhecida, eu não vou entrar no âmbito das finanças nessa passagem, mas eu trouxe essa passagem para mostrar para você que quando nós mentimos ao Espírito Santo, porque Ele conhece todas as coisas, Ele é Deus, e Deus é onisciente. Um dos atributos de Deus é a onisciência, Ele sabe de todas as coisas. Então, irmão, deixa eu te contar um negócio: quando você mente para o seu irmão, você não está mentindo só para o seu irmão, você está mentindo para Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, o Espírito Santo sabe de todas as coisas, assim como Deus Pai, assim como Deus Filho, Ele sabe de todas as coisas, Ele é parte da Trindade. Nada fica atônito aos olhos do Senhor, nada passa batido no vulgarzão assim, falando, nada passa batido aos olhos do Espírito Santo. E muitas das vezes nós pensamos que nós podemos enganar a Deus, porque, não está aqui do meu lado, né? Não está me vendo. Deixa eu te falar uma coisa: de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará, é o que a palavra de Deus diz. Então o Espírito Santo, ele é Deus. Mas como eu já comecei dizendo aqui, ele também é a terceira pessoa da Trindade. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lá em Mateus 28, 19, nós vamos ver uma representação disso. Portanto,
Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do... Essa é uma mensagem que Jesus deixa para nós. Ele vai dizer, vá, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, mas existem dois lugares da Bíblia que nós podemos ver a Trindade sendo revelada a nós de maneira mais, vamos dizer assim, mais clara. Eu não quero entrar muito no âmbito da teologia, mas eu preciso te ensinar isso, eu preciso te mostrar isso. Uma delas é na criação, onde Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ali nós podemos ver a Trindade trabalhando. E o segundo lugar que a gente vê na Bíblia, o trabalhar da pessoa da Trindade, é quando Jesus está se batizando. João está batizando Jesus. Nós vemos a pessoa de Jesus, nós vemos o Deus Pai, dizendo, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E nós vemos o Espírito Santo descendo como pomba sobre a vida de Jesus. São os dois lugares que a gente consegue ver de forma mais clara a atuação da Trindade. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Mas outra coisa que o Espírito Santo é para mim e para você, ele é o nosso Consolador. Amém? Ele é o nosso Consolador. Lá em João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Irmãos, glória a Deus por essa mídia. Esse povo é rápido demais. João, capítulo 14, versículo 16 e 17 vai dizer o seguinte: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, outras versões dizem outro consolador, para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Irmãos, Jesus ele está dizendo que nós teremos um consolador, nós teremos um conselheiro. E eu não sei se você cresceu num lar cristão, mas eu cresci num lar cristão, glória a Deus por isso. Se você não cresceu, deixa eu declarar algo sobre a sua vida. É através de você que vai começar a acontecer a mudança da sua família. Os seus filhos nascerão em um lar cristão. Os seus netos nascerão em um lar cristão. E essa corrente nunca será quebrada em nome de Jesus. Mas se você cresceu em um lar cristão, talvez você ouviu várias vezes assim como eu. Max, você não vai fazer isso, porque você vai entristecer o Espírito Santo. Ou, muitas das vezes, você já ouviu assim, sabe aquela hora que você está pensando em fazer algo de errado? Pois é, o Espírito Santo está aqui do seu lado, não faz isso não, meu filho, isso é pecado. Esse é o conselheiro que nós temos, esse é o Espírito Santo que nos priva e nos ajuda a privar do pecado, a não pecar. Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso conselheiro. Ele é aquele que está conosco nos momentos onde a nossa mente foge de nós mesmos para ir para um lugar que não é um lugar que o Senhor tem para nós. Ele é aquele que nos consola quando nós estamos passando por dificuldades. O Espírito Santo é aquele que vem e acalenta o meu coração quando um ente querido foi embora. Esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. E por último, Ele habita em nós. Você está aqui comigo? O Espírito Santo habita em você. Diga para a pessoa que está do seu lado: o Espírito Santo habita em você. Diga mais uma vez: o Espírito Santo habita em você. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, nós vamos ver isso acontecendo. Olha que interessante, Paulo vai dizer para a igreja de Coríntios da seguinte maneira: olha, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Olha que interessante, irmãos, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto que eles já não são deles mesmos mais. Quando eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus e converti de verdade,
Eu abandonei as minhas vontades para fazer a vontade do Espírito Santo. Porque eu não sei se você sabe, mas a sua vontade pode ser boa, mas a dele é boa, perfeita e agradável. E glória a Deus por isso. Ele tem o melhor para nós. Então nós, como pequenos cristos, assim como o Rick disse aqui, nós entendemos que nós não somos mais de nós mesmos, senão casa, templo, habitação do Espírito Santo de Deus. É isso que você é, irmão. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus. E onde o Espírito Santo de Deus está, não pode haver pecado. Onde o Espírito Santo de Deus está, não pode haver pecado. Uma das coisas que nós entendemos como cristãos, é que quando nós aceitamos a Jesus, nós convertemos o nosso coração a Ele. Mas existe um processo, existe algo que nós precisamos entender, que vai ser um processo sobre as nossas vidas. Nós vamos precisar deixar o velho homem e viver uma nova vida, para que ele possa realmente habitar em nós. O Espírito Santo não comunga com o pecado. Não pode haver dentro do meu corpo o Espírito Santo e pecado ao mesmo tempo. É dura essa palavra, mas a realidade é que quando eu peco, o Espírito Santo não está mais em mim. Quando eu peco, ele se afasta de mim, porque ele não comunga com o pecado. E para viver o batismo com o Espírito Santo, eu preciso estar em santidade. Essa é uma realidade. Onde o Espírito Santo de Deus está, há santidade. Ele não habita em templos impuros. Ele não habita em casas impuras. Ele não habita em uma pessoa que está caminhando em impureza. Essa é uma dura realidade. Eu queria muito poder dizer para você, que mesmo quando você conta uma mentira, o Espírito Santo continua em você, mas não tem jeito, irmão, não tem jeito, ou você tem o Espírito Santo, ou você está no pecado, não existe meio termo, não existe meio termo, essa é uma realidade. Então, entendendo quem é o Espírito Santo, eu começo a pregar. Eu começo a dizer para você o que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência definitiva que nós temos após a nossa conversão. Pastor, como assim experiência definitiva? Experiência não é só alguma coisa que acontece momentânea? Não. No caso de Espírito Santo, a nossa experiência vai ser definitiva. Vai mudar a sua vida. Deixa eu te contar um segredo. Quando você se converteu a Cristo de verdade, você teve uma mudança de vida. Sabe por quê, irmão? Porque levantar a mão e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, qualquer um pode fazer. Declarar Jesus como Senhor e Salvador, irmão, é maravilhoso, glória a Deus por isso. Mas é apenas um ato. A verdade é que a nossa conversão, ela existe um processo, e para sermos batizados com o Espírito Santo, nós precisamos passar por esse processo. A conversão é quem traz o batismo com o Espírito Santo, e não a levantação de mãos, se é que eu posso dizer assim. Levantar as mãos é lindo, nós estamos declarando a grandeza de Deus, nós estamos declarando o poder do Senhor, mas é através da conversão que nós vamos experimentar ser morada do Espírito Santo no nosso dia a dia. É através da conversão, é através do abandono do pecado, da impureza, é que nós vamos aproveitar o Espírito Santo conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Atos capítulo 1, versículo 5, vai dizer para mim e para você, olha, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então você está me dizendo que uma pessoa batizada, ela não tem o Espírito Santo? Não. Deixa eu explicar isso direito. Uma pessoa batizada em águas, ela está declarando para o mundo que ela morreu para o mundo. E ela vive para Deus. Mas o batismo com o Espírito Santo vai um pouco além. Porque o batismo com o Espírito Santo não é gesto,
Eu não sei se você não entendeu o que eu quis dizer ainda, mas só para explicar um pouquinho mais para você, o batismo com o Espírito Santo não é gesto, não é um movimento. É algo que acontece e vem e muda. É algo que vai ser para sempre. Não tem como voltar atrás, irmão. Não tem como voltar atrás. Quando o Espírito Santo vem para a minha vida, irmão, deixa eu te contar uma coisa. Isso vai trazer uma mudança para você, que você não vai mais conseguir comungar com o pecado. Ah, pastor, mas eu continuo pecando. Sim, mas eu aposto com você, eu tenho certeza absoluta, que quando você faz algo que entristece o Espírito Santo, a primeira coisa que acontece com você é se arrepender. A primeira coisa que acontece é você colocar a mão na consciência e, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Por que eu abandonei o Espírito Santo por 5 minutos de prazer? Quando nós somos realmente batizados com o Espírito Santo, essa é a nossa reação. Mas quando eu simplesmente aceito a Jesus, e eu não estou dizendo que isso é algo simples, mas às vezes a gente faz o gesto e não converte de verdade, a verdade é que precisa-se de um processo. É um processo longo, é um processo árduo. Irmão, ser santo não é fácil. Eu não sei se quando você aceitou Jesus, se o pastor disse para você que você teria uma vida boa a partir disso, que você ia viver essa bênção, mas eu acho que eu vou te desenganar hoje. Infelizmente, o inferno inteiro ia se levantar contra você quando você fizesse isso. Mas eu quero te dizer que o céu inteiro se levanta a seu favor também. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Amém? João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ele nos batizaria. A promessa de Jesus é que Ele nos batizaria, o Espírito Santo nos batizaria. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é um envolvimento mais profundo do nosso espírito com o Espírito de Deus. Pastor, explica isso melhor, porque eu ainda não entendi. Irmão, quando você levanta a sua mão, você declara a grandeza de Deus. Você declara que Ele é Cristo, Ele é o Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida. Quando você desce sobre as águas, você declara que você morre para o e nasce para Deus, que a partir daquele momento você é uma nova vida, uma nova pessoa. Mas quando você é batizado com o Espírito Santo, você vive de uma nova maneira. Declarar com gestos ao Senhor é maravilhoso, mas quando nós declaramos com o nosso espírito ao Senhor que nós não vamos mais pecar, que nós vamos viver em santificação, é aí que o Espírito Santo vem e faz toda uma limpeza na nossa vida, e muda tudo aquilo que nós temos, e habita em nós para sempre. É nessa hora que nós somos batizados com o Espírito Santo. E uma das coisas que o batismo com o Espírito Santo traz... Esse relógio está brigando comigo hoje, ele está mais rápido. O batismo com o Espírito Santo nos dá dons espirituais. 1 Coríntios, versículo 12, de 4 a 11, e nós vamos ler todos os versículos, não se preocupe. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o... Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E a Ele as distribui individualmente, a cada um como quer. O batismo com o Espírito Santo, a santificação do nosso espírito, a santificação do nosso corpo, traz sobre nós dons espirituais. Quando nós nos santificamos e nos preparamos
a fazer aquilo que o Senhor quer que nós fazemos, nós vamos viver dons espirituais. E nós temos visto, eu não sei se você tem participado disso, mas nós temos visto dentro dessa casa, dons espirituais sendo derramados sobre as nossas vidas. Nós temos experimentado o novo do Senhor. Nós temos visto pessoas se derramando, pessoas sendo curadas, mulheres que não podiam engravidar, engravidando, pessoas que tinham problemas familiares sendo restauradas, através dos dons do Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo quem faz, irmão. O Espírito Santo nos capacita para viver isso, para viver essa cura, essa libertação, essa unção, as bênçãos do Senhor sobre nós. Mas algo que o batismo com o Espírito Santo traz para nós, e talvez a principal delas é a santificação. Não tem como, eu já disse aqui várias vezes, não tem como uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro de si viver no pecado. A real é que não tem jeito em uma casa suja viver o Espírito Santo. E o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, se nós somos realmente batizados com o Espírito Santo, eu não estou dizendo de falar em línguas, irmãos, eu não estou dizendo disso. Eu estou dizendo de ser batizado realmente com o Espírito Santo. Nós não vamos comungar com o pecado. Uma mentira não vai ser algo normal para nós. Uma mentira não vai ser aquilo que vai habitar em nós. E eu estou falando de mentira como um dos menores pecados. Se é que pecado tem tamanho, a gente sabe que não. Mas o Espírito Santo, ele não habita em um lugar impuro. Então, para sermos batizados com o Espírito Santo, nós precisamos entender que ele vai nos santificar. Sabe aquela hora que você está louco para cometer um delito? Pois é ele que vai estar no seu ouvido assim: para, meu filho, isso não é para você. Para, meu filho, isso não é para você. Eu já te reforcei, eu já te dei força sobre isso, você vai vencer. O batismo com o Espírito Santo é isso, irmão. O batismo com o Espírito Santo, ele vem sobre nós, e ele traz sobre nós um tempo novo, uma força nova, onde nós vamos resistir ao pecado. É aquela hora que você percebe que o Espírito Santo está com você, e ele te lembra em todo momento: eu não vou mais pecar, isso não tem mais força contra mim, eu sou mais forte, porque o Espírito Santo de Deus me revestiu de poder e graça, e eu vencerei essa tribulação. É nessa hora, irmãos, isso é o batismo com o Espírito Santo, em nome de Jesus. A palavra de Deus lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, vai dizer para mim e para você: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Nós acabamos de falar sobre vários dons do Espírito Santo. E glória a Deus sobre isso. Glória a Deus porque nós podemos receber dons do Espírito Santo quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo. É maravilhoso quando nós recebemos dons. Falar em línguas é maravilhoso, irmãos. Ter sonhos é maravilhoso. Quem não quer sonhar na calada da noite com avivamento, com bênçãos sendo derramadas sobre nós? Quem não quer viver experiências com o Espírito Santo no dia a dia? Até eu que sou mais bobo. Mas a verdade é que ele traz consigo algumas coisas que talvez vai ser difícil, como domínio próprio. Quem é realmente batizado com o Espírito Santo, irmãos, refreia a sua língua. A palavra de Deus diz isso. Quem é batizado com o Espírito Santo não somente fala em línguas, mas também freia a própria língua. Eu não sei se você está entendendo isso. Mas quem é batizado com o Espírito Santo traz paz para o ambiente e não fala mal do irmão. A verdade é que o Espírito Santo, ele trabalha em duas vias. Ele não somente traz dons, mas ele traz responsabilidade sobre mim e sobre você.
Porque quando nós temos o Espírito Santo, nós não vamos viver mais naquela mesma vida medíocre que nós vivíamos no passado. Quando nós temos o Espírito Santo em nós, mesmo que o irmão erra conosco, nós temos sabedoria para chegar para ele, dar um abraço nele e dizer: me perdoa, irmão. Isso é ser batizado com o Espírito Santo. Muitas das vezes nós pensamos que ser batizado com o Espírito Santo é vir aqui na frente, é rodopiar, relampear, pegar fogo. Ei, isso é batismo com o Espírito Santo, isso é dons. O Espírito Santo liberou sobre mim, sobre a sua vida, mas muito antes disso, Ele liberou sobre mim e sobre você responsabilidades, através do batismo com o Espírito Santo, e agora nós não mais vivemos como no passado, nós somos nova criatura, Ele nos molda, Ele nos quebra como vaso na mão do oleiro, e nos faz de novo. Isso é o batismo com o Espírito Santo, entender na nossa mente, que Ele vem sobre nós e faz tudo novo. Eu era assim, agora eu não sou mais. Eu vivia assim, agora eu não vivo mais. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Toda honra e toda glória a Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Talvez você entrou pensando: hoje vai cair fogo do céu. O pastor vai falar sobre batismo com o Espírito Santo, vai sair todo mundo falando em línguas hoje. Aleluia. Mas a verdade é que o batismo com o Espírito Santo, ele traz muito mais responsabilidades do que dons. Ele traz muito mais mudança de vida do que bagunça de vida. Sabe por quê, irmão? Porque nós não seremos lata vazia com o Espírito Santo habitando em nós. Ele preenche, irmão. O Espírito Santo, ele não faz barulho somente. Ele faz barulho sim, porque uma pessoa que muda a sua vida e passa a agir diferente, ela faz barulho, irmão. Ela faz barulho, as pessoas começam a falar: você viu? Você viu como que o Hugo é hoje? Eu desconheço o Hugo, cara. O Hugo antes era todo atrapalhado, hoje ele está vivendo uma vida maravilhosa. O que está acontecendo com o Hugo? Ele foi batizado com o Espírito Santo, irmão. Ele é uma nova pessoa. Hoje ele é movido pelo Espírito Santo. Ele abriu mão das vontades dele para viver aquilo que Deus está fazendo na vida dele. E ele faz barulho sim, mas o mais importante não é o barulho que ele faz, o mais importante é o exemplo que eu carrego quando eu tenho o batismo com o Espírito Santo. Essa é uma realidade. Isso é algo que vai acontecer conosco quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Olha que interessante. O fruto do Espírito Santo é amor. Irmão, como amar aquele irmão que falou mal de mim para o outro? Treta, né? Difícil, né? Mas quem carrega o batismo com o Espírito Santo, irmãos, ama até o inimigo. Ama até o inimigo. O fruto do Espírito Santo é alegria. Imagina você perder um ente e mesmo assim continuar sorrindo. E mesmo assim continuar carregando uma alegria, mostrando às pessoas que em você mora o Espírito Santo. Que você sabe que apesar de ter perdido aquela pessoa naquele momento, vai chegar um dia que você vai encontrar com ela no céu, e vocês vão salmodiar, brindar e dizer: Deus, aqui estamos nós juntos outra vez. É por isso que eu não fiquei triste, é por isso que eu até chorei. Mas eu sabia que o Senhor estava segurando na mão do meu familiar, e aqui eu estou com ele. O fruto do Espírito é paz. É quando eu chego na igreja, e eu tenho certeza que aqui em Lagoinha, San Diego, nunca vai acontecer, só na igreja dos outros, e vejo um irmão falando do outro. Glória a Deus pela vida do nosso pastorzão que está pregando sobre fofoca. Ele começou uma série, depois você vai lá e assiste, tá? Top, tá? Mas é ver o irmão falando do outro e chegar e: irmão, vamos mudar o assunto. Vamos trazer paz. Não vamos trazer dissensão. Não vamos trazer discórdia.
Isso é o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é longanimidade. Vou traduzir para você de outro jeito: paciência. O fruto do Espírito Santo é ser paciente, é suportar o processo, entender que o que Deus vai fazer na minha vida é muito maior, por isso eu não posso me deixar levar pelas circunstâncias daquele momento. É ser benigno. Irmão, como é difícil ser bom para quem é mal para a gente. Ser bom para quem é bom para a gente é fácil demais. Marcão todo dia me ajuda, eu vou ajudar ele também. É muito simples. Agora, difícil mesmo é ser bom para quem nem conversa com a gente, para aquela pessoa que a gente fala oi e ele vira a cara. Mas o fruto do Espírito nos faz ser bons até para aqueles que não estão ao nosso lado. O fruto do Espírito é ser fiel, é ser manso. Meu Deus, como é difícil ser manso. Como é difícil ser manso, principalmente os Pedro dessa casa. E tem alguém que se parece com o Pedro aí, que é impulsivo? Eu estou na lista, irmão. Como é difícil ser manso, irmão. Tudo acontecendo numa vagareza e eu quero pôr a mão para fazer também. Irmãos, existe um Pedro antes do encontro com Jesus, um encontro real com Jesus, que mesmo caminhando com Jesus ainda não era convertido, que corta a orelha do soldado, que nega Jesus. Existe esse Pedro, mas existe um outro Pedro, que foi batizado com o Espírito Santo, quando Jesus derrama o Espírito Santo sobre eles, e que vai romper e abrir igrejas e espalhar a mensagem do Evangelho, porque foi batizado com o Espírito Santo. O Pedro que diz: eu não sou digno de morrer como ele, eu não sou digno de atar-lhes as sandálias. Existe um Pedro antes e um Pedro depois do batismo com o Espírito Santo. Um Pedro que era impulsivo, mas um Pedro que agora é manso, porque carrega o fruto do Espírito Santo, o fruto do batismo com o Espírito Santo. E por último, ter temperança, domínio próprio, dominar o próprio corpo, dominar a própria mente. Irmãos, é difícil demais, mas é com o batismo com o Espírito Santo que nós carregamos isso em nosso coração. É através do batismo com o Espírito Santo que nós recebemos o fruto do Espírito e vivemos tudo isso. Amém? E por último, eu quero te convidar a ficar de pé. É através do batismo com o Espírito Santo que nós temos poder para testemunhar de Cristo. É através do batismo com o Espírito Santo que nós seremos pequenos Cristos. Pessoas que espelham, que exalam o amor de Jesus Cristo. Pessoas que carregam em nossos corações aquilo que o Espírito Santo tem para nós. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer para mim e para você algo muito lindo e muito interessante. Ele disse que nós receberíamos poder quando o Espírito Santo descesse sobre nós, e seremos testemunhas dele em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É através do batismo com o Espírito Santo, irmãos, que nós somos testemunhas de Cristo. É através do que ele derrama sobre nós, é através do poder dele em nos fazer filhos, em nos fazer servos, é que nós somos testemunhas dele. E eu quero te convidar a fechar seus olhos nessa noite. Em nome de Jesus, talvez você entrou em casa nessa noite, pensando: mas como eu posso receber o Espírito Santo se eu ainda caminho em caminhos errados? Quem sabe eu ainda
não entendi aquilo que o Senhor tem para mim com o batismo com o Espírito Santo. Mas eu quero te convidar, para selar essa palavra, eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração. Nós dizemos hoje que o batismo com o Espírito Santo não é somente um gesto, não é somente algo que brota em nosso coração, mas é muito mais, é receber uma santidade do Senhor. E eu quero te convidar nessa noite, a fechar os seus olhos, a colocar a sua mão no seu coração, e orar junto comigo.